Ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, o professor Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Professor, bom dia. Obrigada por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Prazer, filho. Prazer é nosso. Me lembro, professor, que a última vez que o senhor falou conosco aqui no Jornal Gente, há uns 20 dias, falávamos sobre inflação mundial dos alimentos e também no Brasil, e o senhor enxergava uma possibilidade de que esse quadro fosse diferente, mais favorável, agora ao longo de 2022. A invasão da Ucrânia pela Rússia muda tudo, professor? A invasão da Ucrânia, Thaís, piora um pouco a situação. Porque, na verdade, de um mês para cá, o que aconteceu foi uma seca terrível no país, final de dezembro, começo de janeiro todinho, fevereiro, uma parte, uma seca no sul do país, que fez um efeito devastador na produção de soja e de milho nos estados do sul, Mato Grosso do Sul também. E isso produziu uma quebra de produção muito grande, que pode ser compensada com uma segunda safra de milho, que no Brasil representa 3/4 da produção de milho, a safra plantada agora, em fevereiro, março de 2022. Se o Laninha não for embora, podemos ter um pouco de seca ainda, prejudicando mais a safra de milho e atrapalhando um pouco mais a inflação, que agora se complicou com essa invasão, ou pode se complicar, dependendo do prazo que ela vai durar. Por que pode se complicar? Porque a Ucrânia é o quarto maior exportador mundial de milho. Hoje são os Estados Unidos, os grandes exportadores de milho, e a Ucrânia é o quarto exportador. E é o segundo maior de trigo. E a Rússia é um grande exportador de trigo também. Então, se não houver condições condições adequadas para que a safra na Ucrânia e na Rússia seja plantada, então pode haver um problema de abastecimento na Europa de trigo e de milho também. Mas o mais complicado, Thaís, é para o próximo ano. A safra será plantada ainda no hemisfério sul, em outubro de 2022. Porque o Brasil importa 95% do potássio que é usado aqui. Nós importamos mais de 80% do fertilizante todo. Fertilizante tem três principais, chamados NPK. N, nitrogênio, P é fósforo e o K é o potássio. Potássio, nós importamos 95%, sendo que 20% vem da Bielorrússia e 30% da Rússia. Os 20% da Bielorrússia não virão de forma nenhuma, porque com o embargo que existe da Europa sobre aquele país, exportar nem mesmo pelo porto da Lituânia. Então não teremos o potássio da Bielorrússia. Já é 20% menos, que ele poderia se socorrer dos países, basicamente Canadá e Rússia, são os nossos grandes supridores. Mas a Rússia nos fornece 30%, e está agora com dificuldade, com algum embargo também na área de portos, navios, contêineres, etc. Então há uma séria dúvida se nós teremos a suficiente quantidade de potássio para o plantio da safra de verão desse ano. E, ainda que tenhamos, há um custo muito mais alto do que o custo normal. Além disso, nitrogênio, que também é um produto fundamental para a adubação no Brasil, boa parte vem da Rússia, ureia vem, uma maior parte vem da Rússia, e uma outra parte vem da Europa. Só que a Europa produz nitrogenado a partir do gás que vai da Rússia para a Europa, que também está sendo questionado de entrega de gás para a Europa. E pode ser que ele tenha redução da oferta de nitrogenados e, portanto, aumente de preço e aumento de custo de produção. Então, mais grave do que a inflação de alimentos agora, que é uma possibilidade real, pode ser um custo muito elevado da produção agrícola de verão no hemisfério sul, que pode levar produtores a reduzir a adubação, reduzir, portanto, a oferta de alimentos, de tal forma que a inflação ainda continue em 2023. De novo, tudo isso é muito função do tempo que vai durar esse conflito e também das condições de clima no hemisfério norte, porque a safra de verão nos Estados Unidos vai ser plantada daqui a pouco. E há um interesse muito grande dos norte-americanos, dados os preços elevados dos alimentos, por causa dessa inflação que é global, plantarem mais.
Se as condições de clima forem favoráveis, Estados Unidos, Canadá e a própria Europa, podemos ter uma compensação para 2023. Então, o cenário é um cenário de inflação de alimentos ainda forte em 2022, com possível agravamento em 2023, se os fertilizantes não chegarem a tempo e a hora. Professor, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente observa que essa dependência do Brasil em relação ao potássio, né, a fertilizantes, das áreas em conflito, né, lá da Rússia, daquela região toda, Bielorrússia, etc., isso tem determinado, inclusive, o comportamento do governo brasileiro, muito cauteloso em relação a essa crise toda, porque, além de todas as dificuldades em razão dos bloqueios, sanções, etc., se o Brasil chutar na canela do Putin, o Putin vai ficar Putin e não vai facilitar de que o Brasil tanto necessita. O senhor, que já foi um brilhante ministro da Agricultura, o que o senhor faria neste momento? Não que a ministra atual não esteja conduzindo essa crise aí, não sei, não conheço as providências, mas na função de ministro, como o senhor acha que o governo deveria agir neste momento de maneira emergencial? Recorrer a outros mercados, ao Irã, que é outro grande produtor, e também com relação ao próprio país, né, o próprio Brasil, que é um gigante do agrobusiness, dependente de um insumo tão fundamental como fertilizantes. O Brasil tem que virar autossuficiente nisso em algum momento. Enfim, eu queria que o senhor falasse sobre isso. O que é que nos espera no futuro, com preços mais elevados, desabastecimento, se houver uma redução na produção brasileira. Enfim, eu queria que o senhor traçasse um quadro o mais realista possível. Tá bom, Cláudio Humberto, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar ser objetivo, a tua pergunta é muito ampla, eu espero conseguir responder objetivamente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quanto à atitude tomada pelo governo brasileiro agora, dizer que a Tereza Cristina, nossa ministra, está fazendo um trabalho espetacular, antecipando esse processo. Aliás, antes da crise, antes da invasão acontecer, ela já estava trabalhando junto ao Irã na nitrogenados, também já tinha estado na Rússia discutindo a questão de potássio e nitrogenados. E o que ela tem que fazer, e o Brasil está fazendo isso, na verdade, não só o governo, a pessoa privada tem mais interesse do que o próprio governo, Cláudio Humberto, é buscar alternativas. No caso do potássio, alternativas não são muito amplas. Nós teremos que buscar muito mais fornecimento do Canadá, e são grandes produtores, mas podem nos socorrer nessa hora. É o caso, por exemplo, da Jordânia, que é uma produtora razoável de potássio, assim como a Tunísia, que tem mais fósforo do que potássio. Aliás, o fósforo nós estamos tranquilos porque temos uma relação muito boa com o Marrocos, e o Marrocos é o grande produtor de fósforo do mundo, assim como a Tunísia em segundo lugar. Então não podemos ter tranquilidade quanto ao fósforo. Agora, os potássio e nitrogênio, nós realmente dependemos de importação. Então, eu diria para você, número 1, quanto à ação da ministra da Agricultura, não há fazendo o que deve ser feito a tempo e hora e muito bem feito. Agora, a tua preocupação, que é também a minha, de todos os agricultores, é no futuro, é o longo prazo. Aí, digamos, algumas questões. Primeiro, há uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, Presidente da República, liderada pelo almirante Flávio Rocha, fez um trabalho de mais de 1 ano e meio, uma longa discussão para um plano nacional de fertilizantes. Exatamente na tua linha de raciocínio. Buscar alternativas que permitam, se não a autossuficiência, uma sensível redução da dependência externa. E esse trabalho foi muito bem feito, eu até tive o prazer de participar dele como conselheiro, fui ouvido, né, como produtor rural por essa comissão. Foi um trabalho muito bem feito, integrando entes como ciência e tecnologia, agricultura, meio ambiente, indústria e comércio, Itamaraty, e agências também, como IBAMA, companhias como a Embrapa. Foi um trabalho bem feito, o setor privado foi todo ouvido, o CNA, o OCB. Então foi um trabalho de mais de ano, que vai ser anunciado agora no final de março pela ministra Tereza Cristina, antes de deixar a sua posição de disputar a eleição no Mato Grosso do Sul. Então, é um trabalho bem feito. No entanto, Cláudio Humberto, é um trabalho realista, que observa algumas coisas. Número 1, o Brasil é pobre de potássio. Nós temos uma mina razoável em Sergipe e uma mina muito grande no interior da Amazonas, mas
cuja exploração está praticamente impossibilitada por questões ambientais, burocráticas, etc. Então, a exploração teria que ser facilitada por regras que, infelizmente, não estão em prática no Brasil ainda. De modo que o estudo que foi realizado por esse grupo de trabalho da Secretaria Estratégica, dos Assuntos Estratégicos, mostra o seguinte: se houver de investimentos necessários, e devo dizer que minas de fertilizantes são muito caras, exigem investimentos gigantescos e tem um retorno muito lento em termos de faturamento, de payback, de pagamento do que foi investido. Mas se tudo fosse feito de acordo com o plano organizado pelo governo, o privado também participando, se tudo desse certo, sem burocracia, sem questões ambientais atrapalhando, sem falta de recursos, mesmo assim, daqui a 20 anos apenas, teremos reduzido a nossa dependência de 85% para alguma coisa próxima de 55%. Ou seja, nos próximos vendendo fortemente do fertilizante importado e mesmo depois que tudo der certo, teremos uma dependência forte ainda. Agora, é preciso, Claudio, não sei se você... Diga, desculpe. Não, por favor, conclua aí, professor. Eu queria ir um pouco mais longe aqui na construção de engenheiro agrônomo, tá certo? Mas é um pouco complicado. Eu vou tentar ser rápido com você. Até os anos 70, nós sabemos todos, Carlos Humberto, o Brasil importava 30% do que consumíamos. 30% há 50 anos atrás. Era importado, alimentos. Era importar alimentos. Né? Aí, o Brasil optou por uma busca de autossuficiência, fez um trabalho muito bem feito, a Embrapa entrou com força, consciência e tecnologia e dominamos o cerrado. Cláudio Humberto, eu sou de um tempo, eu estou com 80 anos, eu sou de um tempo em que os agricultores diziam: cerrado, Deus me livre, cerrado nem dado e nem herdado. Por quê? Porque era um território pobre de elementos químicos, embora fosse um território fisicamente muito forte, a terra em condições físicas são adequadas, mas era pobre em nutrientes e também pobre em segurar a água, né? Manter a água percolava rapidamente. Então, de cerrado. Mas o domínio do cerrado, de modo que até aqueles tempos, nos anos 70, Cláudio Alberto, meus amigos Thaís e Pedro, a agricultura era costeira no Brasil. Ficava 500 quilômetros do mar. Era no sul do país, aqui Bahia, Nordeste, mas era sempre costeira. Ninguém ia para frente. A dominação do cerrado pelo agrônomo de Campinas e pela Embrapa mais tarde permitiu uma gigantesca revolução silenciosa provida por gaúchos, catarinenses, paranaenses, paulistas, mineiros, nordestinos que foram para o Centro-Oeste com coragem, determinação e fizeram o Centro-Oeste eu chamo de um Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação e nós vamos ganhar. Não tem outro lugar no mundo que tenha essa capacidade de ganhar essa Copa do Mundo. Mas, se já éramos importadores de fertilizantes na área costeira, como o Cerrado é mais pobre em nutrientes químicos e nutrientes para as plantas, né? E pastos também, obviamente a demanda cresceu muito mais. Então a importação foi muito mais necessária e nós precisamos correr atrás desse processo sem olhar muito alternativas. Professor, então, permita-me só uma colocação aí, porque é exatamente essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. A dependência dos fertilizantes, ela não é uniforme, então, no Brasil. Nós temos culturas que podem ser mais prejudicadas aí com a falta dos fertilizantes? Ô Pedro, sim e não. Na verdade, nitrogênio, fósforo e potássio são importantes para todas as plantas. Tá. O nitrogênio tem o papel de fazer a planta crescer. O fósforo dá resistência, dá fibra para a planta. E o potássio amadurece, permite a produção da frutificação, seja da cana, seja da soja, do que for. Então, os três são fundamentais. Então, a tua pergunta poderia ser respondida da seguinte forma: o tipo de solo é que varia em relação à demanda. Tem solos mais pobres em fósforo, mais pobres em potássio, mais pobres em nitrogênio, de modo que as fórmulas a serem aplicadas variam em função do tipo do solo e da cultura que está sendo plantada lá. Algumas culturas precisam de mais de fósforo, outras de mais potássio, outras de mais nitrogênio. Então, realmente, a adequação da fórmula
tem a ver com o tipo do solo e com o tipo de cultura a ser empregado. Professor Roberto Rodrigues Conversa, queria perguntar para o senhor sobre o trigo. A gente tem aqui a informação de que o valor hoje do trigo no mercado internacional é o maior dos últimos 14 anos. Ucrânia e Rússia exportam 30% do trigo no mundo e há uma preocupação em relação a esse alimento tão fundamental na manutenção da maior parte das populações dos países do mundo. Como é que o senhor vê o cenário relativo ao trigo, professor? Pois é o que eu falei no começo, Thaisa. De fato, Ucrânia e Rússia são grandes exportadores, respondem por 1/3 do comércio mundial de trigo, e se não houver o fim rápido desse processo de invasão, esses dois países serão prejudicados em termos de plantio da safra de trigo, que começa agora, em março e abril. Então é preciso que a invasão acabe logo, para que eles tenham capacidade de produzir sem que isso gere mais inflação. Se não plantarem, faltará produção e, portanto, faltará trigo no mercado, obviamente, elevando o preço. A oferta e a procura é uma lei irrevogável acima da gravidade. Teremos que muitos países. Nós aqui no Brasil, Thaís, nós importamos muito trigo, uma boa parte, quase 30% nós consumimos, mas nós estamos tranquilos porque vem basicamente da Argentina e do Uruguai, graças ao Mercosul e às taxas livres que temos aqui. Então, nós aqui no Brasil não teremos um problema de abastecimento de trigo. Porém, o preço é um preço global, é vaso comunicante, ele vai ser determinado pelas bolsas internacionais, Chicago, etc. Então, se subir o preço na Europa, em função do problema de Ucrânia e Rússia não produzirem mais, esse aumento de preço virá também para nós por uma forma comunicante pela economia global. Mas tão importante quanto isso, quanto o trigo, Thaís, que é fundamental para o consumo humano, tão fundamental como isso é o milho e a soja. Porque o milho e a soja são a base da alimentação animal. E toda a proteína animal, frango, suíno, gado bovino, leite, toda a parte de laticínios, depende fundamentalmente da oferta adequada de milho e soja, que compõem as rações em todo o planeta. Então, uma redução da oferta de milho e de soja determinada, seja pelo clima aqui no hemisfério sul, seja por questões de outra natureza no hemisfério norte, inclusive pela própria invasão, podem reduzir a oferta de milho e soja, aumentando e inflacionando o preço de alimentos no mundo todo, mas é proteína animal, que é um dado essencial para a população do planeta inteirinho. Então, pode haver, sim, um problema de inflação de trigo, se a invasão demorar muito tempo, que iniba o plantio na Ucrânia e na Rússia. E pode haver uma inflação de outros produtos se a falta de fertilizantes no mundo inibir uma produtividade adequada nos países produtores. Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio Júlio Vargas, falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, traçando um quadro muito claro para os nossos ouvintes das repercussões da guerra na Ucrânia para a produção e para o comércio de alimentos em todo o mundo. Muito obrigada, hein, professor, pela aula aqui. Até a próxima. Imagina, sempre às ordens. Muito obrigado. Um abraço a todos.